E eu gostaria de falar aqui sobre um assunto que o apóstolo Natanael já vem falando bastante tempo, e nós havíamos conversado sobre o que ministrar, sobre a linha de pensamento que nós estaríamos trabalhando aqui. E o apóstolo tem falado muito sobre a igreja apostólica. Quem é apostólico aqui? Diga glória a Deus. Então eu quero falar hoje sobre o poder apostólico na igreja. Amém? Diga assim comigo: o poder apostólico na igreja. Quem pode falar com mais fé? Diga com mais fé, diga assim: o poder apostólico na igreja. Não que a gente esteja fazendo alguma crítica, mas hoje virou moda você vê igrejas apostólicas, né? E não é porque está escrito apostólico que a igreja é apostólica. Então nós precisamos entender o que de fato é ser apostólico, o que de fato é uma igreja ser apostólica. E nós temos vivido isso ali na cidade de Mongaguá, entendemos isso. Nossa igreja não tem nem nome apostólico, mas nós estamos debaixo de uma unção apostólica, de um manto apostólico, onde nós temos conquistado. E como o próprio apóstolo Natanael sempre fala, que a unção apostólica, ela é superior ao modelo dos 12, ela é superior à metodologia de trabalho. Quando a gente entende a unção, essa essência apostólica, e agrega ao que nós estamos vivendo na metodologia, da ferramenta da visão celular, nada pode nos parar. Amém, queridos? Nada pode impedir o crescimento da igreja. Então queria ler dois textos com os irmãos: Efésios capítulo 2, versículo 20, e também Efésios capítulo 4, versículo de número 11, texto muito conhecido, que diz assim, eu vou procurar ser bem objetivo, fiz algumas anotações. Efésios 2, versículo 20, que diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra angular, ou pedra de esquina. Então nós já vemos Paulo dizendo que estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo que Jesus Cristo é a principal pedra angular, pedra de esquina. Então não adianta nós falarmos de sermos apostólicos, não adianta nós usarmos o termo apóstolo, se nós não entendemos o fundamento na qual nós estamos sendo edificados. Quem está me entendendo até aqui? Amém? E Efésios capítulo de número 4, versículo 11 e 12, já lemos muito isso aqui, diz assim: ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, nós estamos debaixo de um manto apostólico, de uma visão que veio do céu, de uma visão de Deus, na qual a igreja, nos últimos dias, nos últimos tempos, a maior parte da igreja esqueceu disso, e deixaram de lado essa essência apostólica. E eu queria compartilhar com você algumas anotações que eu fiz. A Bíblia nos ensina a verdadeira origem do governo deixado pelo Senhor Jesus Cristo na sua igreja, que é o governo apostólico, que é o governo de uma unção apostólica. Muitos dizem que esse governo foi só para os 12 primeiros apóstolos de Cristo. Porém, existe um perfil apostólico para a igreja que é apostólica. Eu estou falando aqui sobre o poder apostólico na igreja. E qual que é esse perfil de uma igreja apostólica? É uma igreja que foi chamada para fazer a diferença, um ministério a serviço do reino, da igreja e das nações. Quem está me entendendo até aqui? Então, se a nossa igreja, debaixo desse manto apostólico, dessa unção apostólica, não entender que o nosso chamado, é um ministério, primeiro, a serviço do reino de Deus, nós estamos equivocados. Nós estamos andando contra um propósito que o próprio Deus estabeleceu. Todos nós sabemos que o apóstolo é aquele que é enviado, é aquele que foi o chamado, que vai à frente, abrindo o caminho. E isso, a visão celular, no modelo dos 12, ela tem trabalhado muito nas nossas vidas, onde nós estamos conquistando territórios. A visão apostólica nos leva a uma paternidade espiritual, né? A ser uma igreja conselheira, a ser uma igreja que arrebanha vidas, que cuida de vidas. Quando nós lemos Efésios capítulo 2, versículo 20,
nós conseguimos ter um entendimento do quê? Que significa que a igreja, como corpo de Cristo, é considerada como um edifício, o templo de Deus que está edificado sobre Cristo. Quem pode glorificar o Senhor por isso? Então, o que nós podemos entender? Que como apostólicos, debaixo dessa unção apostólica, nós estamos edificados em Cristo. O nosso fundamento é Cristo. E se o nosso fundamento é Cristo, se nós estamos edificados em Cristo, existem algumas características que eu quero falar aqui nessa manhã sobre essa igreja dentro desse governo apostólico, dentro desse governo de conquista. A primeira característica de uma igreja apostólica, do poder de uma igreja apostólica, é que ela é comprometida na pregação das boas novas. A grande comissão e a prioridade é a prioridade de uma igreja apostólica. Esse primeiro ponto, eu quero falar sobre a minha experiência, porque o café aqui, o apóstolo deixou bem claro, vamos falar o que cada um tem vivido. E quando a gente fala da grande comissão, do evangelho, a gente lembra de Mateus 28, versículo 19 e 20. Olhe bem para mim aqui. Eu vim de uma doutrina onde eu fui pastor, onde eu abri 9 igrejas em São Vicente, onde eu abri o campo lá em Litoral Sul, abri igreja em Mongaguá, abri igreja em Itanhaém, abri igreja em Peruíbe. E não se escandalize o que eu vou falar para você, mas eu nunca preguei tanto o evangelho como eu estou pregando agora, em 3 anos. Sabe por quê? Porque a gente não entendia, eu não tinha o entendimento do que era uma unção apostólica. Nós abríamos igreja porque era mais uma igreja. Quem está me entendendo aqui? Nós estabelecíamos um templo, um prédio aberto, que muitas vezes estava lá com 2, 3 pessoas, o obreiro, o pregador sofrendo, o pastor sofrendo, para poder encher a igreja, porque não tinha o entendimento do que é uma unção apostólica. Vai fazer 3 anos que eu estou na Visão Celular, e eu nunca preguei tanto as boas novas como eu tenho pregado agora. Nunca eu vivi tanto o evangelho como eu tenho vivido agora. Eu tenho 24 anos de cristão, e eu nunca vivi o que eu tenho vivido agora. Uma experiência sobrenatural, uma experiência que nos leva a outra dimensão. E sabe o que é que marcou a minha vida? Porque eu anotei isso aqui, eu vou falar para alguém que talvez esteja vivendo o mesmo conflito que eu vivi no começo. Um dia no discipulado com o apóstolo me fez uma pergunta, ele falou assim: por que você entrou na Visão Celular? Eu falei: porque eu quero que a igreja cresça. O senhor lembra disso, apóstolo? Ele olhou para mim e falou assim: então tu está no lugar errado. Você não está na Visão Celular para a tua igreja crescer. Você está na Visão Celular para você anunciar o reino de Deus. Entendeu a diferença? E parece que se abriu uma janela, minha mente expandiu naquele momento. Falei: meu Deus, é por isso que eu estou em conflito. É por isso que eu não estou entendendo que as coisas não estão acontecendo. É por isso que eu não estou compreendendo que parece que está travada as coisas. Mas no dia que eu mudei o meu foco, que eu parei de olhar para a igreja com a intenção de ver a igreja lotada, quando eu mudei o meu foco em pregar o evangelho, em estar debaixo dessa unção apostólica para anunciar as novas de Cristo, para anunciar o reino de Deus, Deus começou a acrescentar na igreja aquelas vidas que iam ser salvas. Mudou o contexto. E hoje, pela misericórdia de Deus, nós estamos lá em Mongaguá, estamos estabelecidos em Mongaguá, graças a Deus, com uma quantidade razoável de células, todas as células frutificando, e a igreja está cheia. Deus começou a acrescentar, porque eu deixei de me preocupar em falar da igreja, eu deixei de me preocupar em falar de metodologias. Como eu disse aqui, a gente vê tanta igreja apostólica, e o que mais se tem são campanhas, e o que mais se tem são movimentos, e o que mais se tem são atividades para atrair o povo. Mas o que atrai o povo, o que salva e o que liberta é a boa nova do Senhor Jesus Cristo. É a mensagem do reino, que é simples, sem mistura, sem coisas que venham persuadir as pessoas a acreditarem que aquele lugar que elas estão é um bom lugar para elas estarem. Porque hoje nós vemos pastores e líderes que eles ficam preocupados se vai abrir uma outra igreja. Eles ficam desesperados se vai abrir um outro ministério.
em Mongaguá, eu pouco me importo se vai abrir ministério, se vai mudar pastor. Sabe por quê? Porque existe um povo que Deus colocou nas nossas mãos, na nossa responsabilidade, que está estabelecido com a palavra do reino de Deus. E quem está estabelecido com a palavra do reino de Deus, não entra em crises existenciais, não abandona, não deixa o seu líder de lado, não deixa de viver a essência da palavra, não simplesmente não se vende porque estão oferecendo alguma coisa, porque todos entendem que são importantes, que têm valor dentro da visão do reino de Deus. Nós fizemos o último encontro agora, e teve todo aquele mover, o pessoal chegando do encontro, e o pessoal, eu sou gadita. Hoje, nós não nos preocupamos em atividades na igreja, porque todos, sem exceção, eles dizem: pastor, eu quero fazer a obra, independente se tem uma função eclesiástica, independente se tem uma nomenclatura que o pastor estabeleceu sobre a vida dele, todos trabalham na função e na visão do reino de Deus. Porque Jesus, quando ele chamou os seus discípulos, ele chamou pescador, ele chamou cobrador, ele chamou publicano, ele chamou pessoas simples, que entenderam o que Jesus estava fazendo. Ele chamou pessoas que iam revolucionar, que iam fazer a diferença. Jesus colocou eles debaixo desse manto de conquista e de unção, para que eles pudessem viver e propagar o reino de Deus a toda criatura, a toda a criação. E é isso que Deus tem para nós. É isso que Deus tem estabelecido para nós, para essa regional. É isso que Deus tem estabelecido quando o apóstolo fala: nós estamos debaixo de uma unção apostólica. Eu estava num discipulado, o apóstolo falou para mim assim: eu não quero nem saber o que estão pensando, mas a minha equipe é apostólica. Quem é apostólico aqui, glorifique a Deus. Porque o apostólico é aquele que conquista. Quem pode dar autoglória a Deus aí? É aquele que vai desbravando, é aquele que vai vencendo desafios. Eu cheguei aqui hoje, eu falei para o apóstolo: apóstolo, que batalha, até o nível de batalha espiritual é outra realidade. Porque nós estamos sendo forjados para uma grande conquista, eu tenho visto isso. Nós temos sido forjados para uma grande tomada de territórios, irmãos. Todo mundo em Mongaguá, vou falar de onde eu estou, da cidade que eu estou, todo mundo fala: aqui é difícil, aqui o trabalho não flui, aqui a coisa não acontece. Eu me lembro quando eu cheguei em Mongaguá, um pastor da cidade foi na minha casa e falou: vim me apresentar para o senhor, eu faço parte aqui do conselho de pastor da cidade, vim me apresentar e lhe convidar para fazer parte, mas bem-vindo ao cemitério de pastores. Essa foi a palavra que ele falou. E eu não estava nem na visão, eu olhei para ele e falei assim: Deus não me trouxe para cemitério não, meu irmão. Se eu estou em cemitério, Deus vai trazer vida em nome do Senhor Jesus. Hoje nós estamos debaixo da visão, estamos estabelecidos ali com a palavra viva, com a IEPV em Mongaguá, e hoje nos tornamos uma referência, aonde pessoas nos procuram e falam: o que está acontecendo aí? Estamos pregando o reino de Deus. Simples. Como? Projeto Família Feliz, censo nas ruas, assistência social que a gente faz. Vamos levar. Estabelecemos na igreja o ministério das viúvas e dos órfãos. Nunca eu pensei nisso, apóstolo Marcos. E aí começou o movimento de uma irmã com assistência social, e eu falei: irmã, Jesus falou que esse é o ministério dos órfãos e da viúva. A gente fez um levantamento na igreja, tem 7 viúvas na igreja, 7. E todo mês, essas 7 viúvas, elas são abençoadas com uma assistência social. Presta atenção no que é um mover apostólico, irmão. Essa unção. As coisas começam a desatar, as coisas começam a acontecer. Logo veio um irmão, falou: pastor, todo mês pode passar no açougue e tal, que eu vou deixar R$500 de mistura. Além de dar a cesta básica, vai dar mistura para essas famílias também. A equipe está ali, ó. Eu não pedi. Você não precisa pedir, você não precisa se esforçar, você não precisa fazer campanha, você não precisa se esmerar para alcançar um objetivo. Sabe o que acontece? As pessoas abrem o coração e elas começam a entender: tudo o que eu estou fazendo é a favor do reino de Deus. Tudo o que eu estou fazendo é para que o reino de Deus se expanda, para que o reino de Deus cresça, para que a gente possa alcançar, para que a gente possa prosperar e viver o sobrenatural de Deus. Vamos aplaudir a Jesus aqui bem forte nessa hora. Então a primeira característica de uma igreja que está nesse poder apostólico é que ela é comprometida na pregação das boas novas. A grande comissão,
É a prioridade de uma igreja apostólica. A segunda coisa, ou a segunda característica do poder apostólico na igreja, é que a igreja trabalha na cobertura espiritual. Diga assim comigo: cobertura espiritual. Olha para mim aqui. Nós não podemos pensar que eu preciso de cobertura, mas automaticamente eu também vou dar cobertura para alguém. Quem está me entendendo aqui? Eu vinha com um discípulo conversando no carro agora, discípulo fiel, o Júnior está ali desde o princípio, está comigo, passou no primeiro encontro comigo. Falei: cara, eu preciso conversar com você, vamos bater um papo. Eu falei: rapaz, sabe como eu estou me sentindo? Parece que eu estou sendo sugado, espiritualmente falando. Ele: nossa, pastor, a gente começou a conversar. Por quê? Porque quando você começa a dar cobertura espiritual, acho que o apóstolo é a melhor pessoa para falar sobre isso. Quando você começa a dar cobertura espiritual, você entra na batalha com aquele que você está cobrindo espiritualmente. Por que tem muita gente, eu estou entendendo isso agora na íntegra, por que tem muita gente que não quer entrar na visão celular, no modelo dos 12? Porque a gente conversa. O que está acontecendo na tua igreja? Está acontecendo isso? Quer experimentar? Quero. Passa pelo encontro. Ah, esse negócio de cobertura está por fora. Eu tenho que ficar prestando conta para homem. Minha cobertura é Deus. Irmão, um monte de gente perdida, sem direção, se matando, e o povo se perdendo, o povo se prostituindo, entenda o sentido da palavra, porque não tem o entendimento do que é uma cobertura espiritual. E eu estava meditando na palavra. Olha o que Jesus falou. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 17. Quero compartilhar com você, dentro da palavra e do tempo estabelecido pelo apóstolo. João capítulo 17, versículo 11 e 12. Olha o que Jesus falou. João 17, versículo 11 e 12. Olha o que é cobertura na visão de Jesus, do mestre. Versículo 11 e 12. 17, 11 e 12. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Jesus estava falando dos discípulos. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste. Presta atenção no que Jesus falou. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: Deus, não fala com autoridade, irmão, diga assim: Deus deu para você algum dos dele. Os discípulos que estão debaixo da nossa cobertura, quem nos deu foi Cristo. E esse discípulo não é meu, o Júnior não é meu, a Raquel não é da pastora Ira, o Gustavo não é meu, o Gessé não é meu, a Paula não é da pastora Ira, eles são de Deus. Jesus tinha o entendimento da cobertura espiritual. Ele fala assim: Pai, eu estou cuidando de alguns que tu me deste, eu vou para ti, mas eles vão ficar no mundo. Está entendendo a importância da cobertura espiritual? Uma igreja apostólica se move na cobertura espiritual. Pastora Priscila, pastor, não são meus. Igreja de cobertura, eles não são meus, mas é de Deus, e Deus me deu uma responsabilidade de cobri-los espiritualmente. Mas tem mais, olha o versículo 12. Olha que Jesus fala: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Olha o que Jesus falou: eu guardava eles, Pai. Eu estou com eles aqui, eu guardo eles. Aí ele continua dizendo, na parte B do verso 12: tenham guardado aqueles que tu me deste. Olha só, o discípulo que Deus confiou na minha mão e na tua mão, não é nosso, é de Deus. Agora, qual é a minha função? Guardá-los, protegê-los, dar cobertura espiritual para eles, socorrê-los, atendê-los na sua necessidade. E aí Jesus diz assim ainda: e nenhum deles se perdeu. Meu Deus, eu estou cuidando, eu estou dando cobertura, eu estou orando por eles, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Ele está falando de Judas, alguém que desalinhou, que saiu da visão. Agora, quando a gente entende sobre o mover da cobertura espiritual, nós começamos a entender: eu preciso de cobertura, e eu vou dar cobertura para alguém.
E os líderes de célula, os líderes da tua equipe, eles precisam entender a importância deles darem cobertura. Eu estava numa reunião quinta-feira com a equipe, e nós estávamos fazendo um resumo sobre isso, e eu disse assim: os problemas estão muito mais minimizados, porque todo mundo começa a trabalhar a favor de todo mundo. O que é isso? É visão do reino de Deus. A minha preocupação não é mais só comigo, não é só com a minha realidade, mas é com aquele que está próximo de mim, é aquele que Deus está confiando nas minhas mãos, é aquele discípulo que Jesus colocou nas minhas mãos. Quando a gente trabalha na cobertura espiritual, nós estamos trabalhando na esfera da oração, da intercessão e da batalha espiritual. Às vezes o teu discípulo, querido, ele está passando por uma questão tão espiritual, que não são simplesmente palavras que vão resolver, mas é você entrar na batalha espiritual com ele, é você orar com ele, é você estar com ele, porque Jesus falou: Pai, eu oro a ti por aqueles que tu me deste. O Senhor me deu eles, e eu estou orando por eles aqui. E olha o que Jesus estava querendo dizer, ó. Jesus orou para que Deus guardasse os seus discípulos, uma vez que continuariam no mundo, um ambiente hostil, especialmente para aqueles que assumem representar o reino de Deus. Se eu assumo a responsabilidade de ser um embaixador do reino, um representante do reino de Deus, a batalha vai aumentar. E Jesus estava falando assim, ó, eles vão continuar no mundo, eu vou para ti, mas eles vão continuar no mundo. Então eu preciso, Senhor, que o Senhor os guarde, porque cobertura espiritual é exercício de paternidade. Cobertura é submissão a alguém que Deus levantou como autoridade sobre a sua vida. Aqui que está um problema. Quem está me entendendo até aqui? Porque as pessoas, elas não querem se submeter. 2 pastores me procuraram, e um destes é apóstolo. Não, eu vou para o encontro e tal, e não sei o que, trabalhamos, visitamos, fizemos conversa, e depois ele parou de me atender, ele parou de me responder no WhatsApp. E aí um discípulo dele, uma pessoa da igreja dele me procurou e falou: pastor, eu queria tanto ir aí, mas nós fomos proibidos, porque o nosso líder disse que ele, como apóstolo, não vai se submeter a um pastor. Vocês estão entendendo esse negócio? Você está entendendo que a questão do poder apostólico, eu não sou apóstolo, eu não fui consagrado apóstolo, mas eu sei que nós estamos debaixo de uma unção apostólica, e eu estou me movendo nesta unção apostólica. Eu sou pastor, pastor Anderson, se mova na unção apostólica. Entra debaixo desse manto apostólico e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida e através da tua vida. Você pode aplaudir a Jesus aqui nessa manhã. Você pode glorificar o Senhor por isso. Porque quando eu entendo o que é cobertura, eu me submeto a alguém. Eu presto conta da minha vida para o meu apóstolo. Está difícil, eu procuro auxílio. Estou precisando de um conselho, eu procuro conselho. Estou precisando de uma ajuda, eu procuro ajuda. Por quê? Porque eu aprendi que eu não posso andar sozinho. Por que tem muita gente falida? Porque quer andar sozinho, quer resolver os seus problemas sozinho. Jesus, queridos, Jesus andou 3 anos com seus discípulos. Jesus acordava com eles, Jesus dormia com eles, Jesus conhecia na íntegra as suas limitações, Jesus conhecia na íntegra as suas falhas. Eu falei esses dias na igreja, Jesus sabia quem era Judas, Jesus sabia que Judas iria traí-lo, mas Jesus nunca expôs a Judas para os demais discípulos nessa caminhada que ele teve com eles. Mostra isso para mim na Bíblia. Nunca Jesus fez isso, porque o relacionamento de aliança, o relacionamento de cobertura, fazia com que Jesus estivesse acompanhando passo a passo dos seus discípulos e cuidando dos seus discípulos para que eles viessem cumprir a obra e a chamada do reino de Deus na vida de cada um deles. E muitas vezes nós não entendemos isso. O maior exemplo disso no Antigo Testamento nós encontramos em Êxodo capítulo 17, quando Moisés envia Josué para a peleja. E todas as vezes que Moisés cansava os seus braços, Josué começava a perder a peleja. Mas Arão e Hur
toma Moisés, põe uma pedra, senta Moisés em cima dessa pedra e começa a erguer os braços deles. Para quê? Para que a cobertura espiritual de Moisés sobre a vida de José funcionasse. Eu estou liberando uma palavra sobre a sua vida nessa manhã. Deus está levantando pessoas que vão cobrir a tua vida espiritualmente. E eu quero liberar uma outra palavra. Deus vai levantar você para cobrir pessoas espiritualmente. Nós vamos conquistar territórios para a glória de Deus. E quem crê e pode glorificar, aplauda o Senhor, glorifique ao Senhor bem forte nessa manhã, porque o Senhor está nos derramando sobre as nossas vidas uma unção apostólica de conquista. A proteção espiritual é um dos encargos do líder apostólico. Quem é líder apostólico aqui? Meu Deus, quem é líder apostólico aqui? Vou te dar mais uma chance, a terceira. Quem é líder apostólico aqui? A proteção espiritual é um dos encargos do líder apostólico. Tem autoridade dada por Deus para defender seus discípulos contra o império das trevas. Diga assim: eu tenho autoridade. Pega aí no braço da pessoa do tela, dá uma sacudida nele e fala para ele: nós temos autoridade, irmão. Diga para ele aí: não dorme não, nós temos autoridade. Diga: quem tem autoridade aqui, glorifique ao Senhor. A oração intercessória é uma ferramenta essencial na vida de um líder apostólico. Ele precisa se assumir como um intercessor constante pelos discípulos que Deus lhe deu. Jesus, em João capítulo 17, versículo 20, olha o que ele diz: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Sabe qual era a visão de Jesus? Eu tenho 12 aqui, Senhor. Eu estou orando por eles, Pai. Mas eu não estou orando só por eles, eu estou orando por todos aqueles que vão crer na minha palavra e vão começar a me seguir através desses que eu estou cuidando. Você tem entendimento, irmão, do poder que tem a tua cobertura espiritual sobre a sua vida e sobre a vida de quem você está cobrindo espiritualmente? Você consegue compreender? Eu fiquei meditando em João 17, eu fiquei doido nisso aqui. Eu falei: meu Deus, Jesus nos dá uma receita. Por quê? Porque ele estava dizendo o seguinte, ele falou assim, ó: eu sei que o que eles estão recebendo de mim, outras pessoas também vão receber. Sabe o que se chama isso? É o poder da multiplicação, querido. E quando você fizer um discipulado bem feito, quando você fizer uma consolidação bem feita, sabe o que vai acontecer? Vai começar a multiplicar na tua igreja, na tua célula, na tua geração, e nós vamos conquistar territórios para a glória de Deus. Nós entramos na visão celular de outubro para novembro de 2016. Em janeiro de 2017 eu passei no encontro. No meio do ano, junho, julho de 2017, o povo já começou a endoidar. Transicionei a igreja e Deus começou a trazer gente. Hoje, ano de 2019, nós estamos em abril, chegando em maio. Hoje 75% da igreja, 75% da igreja, contado, são tudo novo convertido, fruto da visão celular, para a glória de Deus. E vai se reproduzindo. Saímos do encontro e o povo: pastor, precisamos marcar mais um encontro, porque já tem discípulo querendo passar. Por quê? Porque está se multiplicando, está reproduzindo. Sabe por quê? Porque cada um vai cuidando do seu discípulo, cada um vai dando cobertura para o seu discípulo. Pastor, está difícil essa situação, traz, vamos orar junto, vamos cuidar, vamos dar cobertura, vamos trabalhar. Irmão, quem pensa que a visão celular é só para fazer a igreja crescer, que nem eu pensava, está doido, porque visão celular você trabalha muito. Pastor de visão celular, meu irmão, não tem tempo nem de ficar no gabinete o dia todo. Quem está entendendo isso aqui? Os discípulos: pastor, está onde? Irmão, eu estou aqui em Itanhaém agora. Itanhaém tem 2 células frutíferas. Pastor, está onde agora? Eu estou aqui na vila, estou conversando com o discípulo, tem uma célula lá. Estou aqui na igreja agora. Pastor, onde é que eu encontro o senhor? O melhor horário para você me encontrar é no dia de culto, quinta e domingo lá. Que lá eu vou estar com certeza. Mas durante o dia, durante toda a semana, nós estamos ocupados, nós estamos correndo, nós estamos trabalhando, nós estamos nos movimentando. Sabe por quê, meu irmão? Porque o reino de Deus não é um reino parado. O reino de Deus é um reino que está em movimento. E sabe aonde o reino de Deus se movimenta? É para você crer nessa palavra. Sabe aonde o reino de Deus se movimenta? Através da minha vida e da sua vida.
Se nós estivermos estáticos, o reino de Deus vai estar estático em nós. Mas se nós estivermos em movimento, anunciando as boas novas, trabalhando na cobertura espiritual, o reino de Deus vai estar em movimento. Nós vamos quebrar paradigmas, nós vamos quebrar religiosidade, nós vamos invadir o império das trevas e vamos conquistar a nossa região e mudar a nossa geografia para a glória de Deus. Quem crê nisso aqui nessa manhã? Diga assim: eu preciso viver uma vida de cobertura espiritual. Primeiro ponto que eu tratei com os irmãos é que o poder da igreja apostólica, ela tem a sua primeira característica, é um comprometimento da pregação das boas novas. A grande comissão e a prioridade de uma igreja, é a prioridade de uma igreja apostólica. O segundo ponto que eu trabalhei com os irmãos foi que a igreja apostólica trabalha na cobertura espiritual. Terceiro ponto que eu quero trabalhar com os irmãos aqui nessa manhã é que o poder da igreja apostólica tem a terceira característica: trabalha na visão de equipe. Diga assim: equipe. Fala com a autoridade: 1, 2, 3. Equipe. Ou seja, a igreja terá a mesma visão e características. Quem está me entendendo aqui? O que Jesus fez? Juntou 12 e falou: vocês vão reproduzir o que eu estou ensinando para vocês. Uma igreja apostólica não tem um grupo A, o grupo B, o grupo C, o grupo D, o grupo F, etc, etc. A igreja apostólica é uma igreja apostólica em unidade, no mesmo propósito, no mesmo objetivo de conquista. Você pode ter milhares de células, mas se estiver debaixo da unção apostólica, de uma visão apostólica, todas as células vão falar a mesma língua. Todas as células que eu digo uma palavra. A célula é uma extensão da igreja. A nossa célula é uma extensão da palavra viva. A palavra viva está se movendo aqui. Está se movendo em Campos Elíseos, está se movimentando lá no Raminho, está se movimentando na Vila Nova, está se movimentando na Pedreira 1, Pedreira 2, está se movimentando no centro, está se movimentando na Vila Atlântica. A igreja está se movimentando, o reino de Deus está em movimento. Equipes. Porque a equipe trabalha numa visão de sinergia, ou seja, todos estão focados em um só propósito. Está todo mundo puxando a corda para um lado só. Quem está me entendendo até aqui, diga glória a Deus. Mas uma igreja que tem visão de grupo, o grupo disso, o grupo daquilo, cada um quer ser melhor do que o outro. Vinha conversando com o discípulo agora, que não tem como, dentro dessa visão, dessa unção apostólica, você querer ser reconhecido por aquilo que você faz, ser reconhecido por homens. E isso é um problema do coração. Quando a pessoa faz e ela quer o reconhecimento do que ela está fazendo, isso é um problema do coração, tem que ser tratado, isso é alma. Quando eu estou numa visão de equipe, quando eu estou numa visão do reino, quando eu estou debaixo desse manto apostólico, o que eu faço é para o reino de Deus. Ninguém precisa estar vendo, mas o que eu estou fazendo, o nome do Senhor está sendo glorificado. Te dar um exemplo. Uma irmã chegou na igreja e falou assim para mim, e por causa disso eu tomei uma atitude com ela. Ela falou: pastor, eu quero vir na igreja. Eu falei: tudo bem, pastor, mas eu quero vir para limpar a igreja. Eu falei: irmã, mas a irmã já... Não, pastor, eu quero vir. E essa irmã foi na segunda-feira e abriu a igreja, deixou a igreja aberta, e ela começou a limpar e ela mandava: pastor, eu posso fazer isso? Pastor, eu posso fazer aquilo? Pastor, eu posso fazer isso aqui? Pastor, eu posso fazer isso agora? Por que eu estou te falando isso? Porque ela chegou para mim, para a pastora, e falou assim: pastor, vocês não sabem como eu estou me sentindo importante para Deus, só porque eu estou aqui limpando o ventilador, limpando o banheiro, limpando o chão. A hora que você vai na igreja, a igreja está bem arrumada, limpa, porque ela está lá todo dia fazendo a obra de Deus. Cheguei nela, o esposo dela nem fala, o Juniel, já passaram pelo encontro, casamos eles, foram batizados. Chamei os dois e falei assim: a partir de hoje, eu vou fazer de vocês um 12 da minha equipe, vocês vão ser os meus discípulos, porque Deus está precisando de gente que nem vocês. Sabe o que aconteceu com ela? Os olhos dela encheu de lágrimas. Ela falou: pastor, eu tenho esse valor. Eu falei: a senhora tem muito mais que isso, irmã. A senhora pode muito mais que isso. E hoje qual que é o propósito dessa irmã? O propósito dela é servir. O propósito dela é estar junto. O propósito dela é caminhar em unidade. O propósito dela é querer aprender com a pastora. O propósito do Juniel é querer aprender comigo. Eles chegam na igreja: está precisando de mim para quê? E já estão com a gente há mais de um ano. Mas eles despertaram agora para isso.
Sabe por quê? Porque entenderam que quando nós estamos debaixo desse mover apostólico, a visão não é no individualismo, a visão é de unidade, é todo mundo focado em um só propósito. Tua célula não está muito boa, meu irmão, acontece isso, faz isso porque vai dar certo. Ninguém disputa, a gente faz as festas da colheita, está todo mundo lá com a camiseta da cor da sua célula, está todo mundo celebrando lá, mas o propósito é único, todos estão glorificando a Deus. Amanhã tem colheita de Projeto Família Feliz, vamos apresentar 7 novas famílias, de células diferentes, mas está todo mundo no mesmo propósito, está todo mundo focado com a mesma ideia. Nós precisamos mudar a geografia dessas famílias. Nós precisamos conquistar esses territórios para que o nome do Senhor seja glorificado. O líder apostólico deve ser modelo. Diga assim, modelo. Apóstolo René diz, que nós somos a forma que? Somos a forma que? Olha para mim. O discípulo que Deus te deu, ele está prestando atenção em você, em todas as tuas atitudes. Quem está me ouvindo aqui? Então cuidado. Cuidado que você põe no WhatsApp, irmão. Isso aqui tem sido uma ferramenta, é uma ferramenta muito forte, mas tem gente que está se perdendo com isso aí. Status, Facebook, está desalinhando por aquilo que está postando e por aquilo que está vendo, porque às vezes tu faz uma postagem desnecessária e tu desalinha alguém. A pessoa olha para aquilo, por que o cara é meu líder, o cara é pregador, o cara tá, por que o cara está falando isso? O que está acontecendo? Aí começa, o que está acontecendo? Fala assim para a pessoa do seu lado, você é modelo, irmão. Se tu for um cara sisudo, os teus discípulos vão ser tudo sisudo igual você. Se tu for uma pessoa que não cumprimenta, que não abraça, que não chega perto, vai ser todo mundo igual você. Quem está me entendendo aqui? É assim que funciona. É o DNA. René, ele explica que para um discípulo adquirir o nosso DNA é de 2 anos e meio a 4 anos tu andando com o cara, ministrando o cara, falando com o cara. Teve um tempo lá na igreja que eu deixei a equipe quase doida, porque eu tinha reunião com eles toda semana, toda sexta-feira a gente vai estar junto aqui, toda sexta-feira. Irmão, você pega os meninos falando, você pega os meninos pregando, é a mesma linha, é o mesmo propósito, é a mesma visão. Se chega alguém desalinhado, se chega alguém contaminado, irmão, pera aí que tu não sabe o que tu está falando, não. Essa aí não é a visão, não é isso aqui que a gente ensina, não é isso aqui que a gente... Por quê? Porque é alinhamento. Quem está me entendendo aqui nessa manhã? É todo mundo no mesmo propósito. Jesus, ele foi um modelo, e João 17, versículo 19, ele diz assim, e por eles me santifico a mim mesmo, por eles, olha só, por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Sabe o que Jesus estava falando? Eu não tenho nem necessidade de me santificar, mas por eles eu vou me santificar. Às vezes você não entende por que o apóstolo, e estou falando isso aqui com o maior respeito, sem bajulação, meu líder, ele fica 3, 4 dias no monte. Sabe por quê? É por mim e por você. Sabe por quê? Porque Deus revela para ele situações que nós estamos vivendo, questões espirituais que nós estamos vivendo, e ele, como ser o nosso líder, o nosso apóstolo, sabe o que ele vai fazer? Ele vai orar para que eu e você seja protegido. Ele vai buscar. Jesus falou, eu me santifico para que eles sejam santificados. Jesus já era santo, e Jesus está falando, eu me santifico. Querido líder, vou falar uma coisa para você. Você pode até não gostar de orar, e eu nunca orei tanto, nunca jejuei tanto, e nunca me consagrei tanto depois que eu entrei na visão celular. Nasci numa Assembleia de Deus. Mas sabe aquele bom dia, Jesus? Boa noite, Jesus. O tempo vai para, não, já sou crente há muito tempo, já conheço tudo isso daí. Analisava o pregador, reprovava os novos convertidos que tinham uma oportunidade. Acabou. Às vezes você pode até não gostar de orar, você pode até não gostar de jejuar, mas se for necessário você jejuar e orar por um discípulo que Deus te deu, jejue e ore, porque você é modelo dele. Quem está aqui comigo nessa manhã? Jesus, em Lucas capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz assim, e Jesus, após ter tirado um período de oração, quando ele chega da oração, um dos seus discípulos chega a ele e diz assim, Senhor, nos ensina a orar, assim como João ensinou os seus discípulos. Sabe o que é isso?
Os discípulos estavam observando a postura de Jesus. Eles chegam até Jesus e falam assim: o Senhor é o nosso modelo, então nos ensina a orar. Nós precisamos orar. Nós queremos orar, nós queremos aprender. Olha para mim aqui. Aquilo que você é o que você vai replicar na tua igreja. Quem entendeu isso aqui? Aquilo que você é o que você vai replicar na sua igreja. O líder apostólico é alguém que vive o que prega e se oferece como modelo a ser copiado. Eu tenho que viver o que eu prego e eu me ofereço como modelo. Por exemplo, isso é lá na minha denominação, tá? Na denominação que Deus confiou na minha mão. Os gaditas, as pessoas que trabalham na igreja, nós temos uma palavra ministrada entre nós. Se você está com a tua vida desalinhada, se você não é dizimista, se você não é ofertante, você não pode dar envelope para quem está ofertando e dizimando. Equipe de louvor, todos precisam viver princípio. Sabe por quê? Porque quem está no altar é modelo da igreja. E sabe o que aconteceu? Alguns das equipes de gadita: pastor, estou em falha aí, pastor. Eu preciso me consertar, eu vou dar um tempo. Amém, meu irmão? E todos começam a consertar a sua vida. Como que eu vou passar por cima de uma coisa que eu não estou fazendo? Como que eu vou falar de dízimo, de oferta, se eu não dizimo, se eu não oferto? Como que eu vou falar de oração se eu não oro? Como que eu vou falar de jejum se eu não jejuo? Como que eu vou falar de monte se eu não gosto de monte? Como que eu vou falar de consagração se eu não me consagro? Quem está me entendendo aqui nessa manhã? Olha para o líder do teu lado e fala assim: você é modelo. Fala para o da direita e da esquerda: você é modelo. Apóstolo Labete mudou o visual. Com certeza alguma discípula mudou o visual também. Eu tenho certeza, porque ela na igreja é ou não é, apóstolo? Pastora Rira pintou o cabelo lá de vermelho. Nossa, pastora, ficou tão lindo. Será que combina comigo? Irmã, tenta. A irmã está de cabelo vermelho na igreja. Esse meio... nem sei como é que funciona esses nomes aí, né? Mas nós somos modelo, porque as pessoas estão nos observando. Santidade é a visão do reino. E Jesus apresenta a santidade como algo que tem repercussão sobre a vida de outras pessoas. Santidade tem repercussão como na vida de outras pessoas, especialmente dos discípulos. Não basta multiplicar discípulos e fazê-los viver em comunidade. É preciso dar-lhes o padrão de vida correta, de acordo com a vontade de Deus. Quem quer viver uma vida de princípios, de santidade, de conquista e de vitória aqui, diga glória a Deus. Lição de casa para você: leia e pratique Evangelho de Mateus, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Tu vai aprender a perdoar, tu vai aprender a orar, tu vai aprender a jejuar, tu vai aprender a amar. Ali é a base bíblica para uma vida de excelência do cristão. Jesus ensina tudo, Jesus trata tudo sobre isso. Quem está me entendendo aqui nessa manhã? Ali, se você praticar aquilo ali, você vai ter uma vida modelo. Um líder santo formará discípulos santos. Olha só, isso aqui a gente já está terminando, para que a gente possa passar para o apóstolo. Todo líder se reproduz segundo a sua espécie. Quem é você? Aquilo que você vai reproduzir. Aquilo que você faz, os teus discípulos também vão fazer. Eu trabalho na rua com venda, e quem está comigo no discipulado não vê eu passando sinal vermelho, não vê eu tomando multa desnecessária, mas vê eu parando em faixa de pedestre, vê eu procuro viver princípios. Olha para mim aqui. Se você fala de princípio e não vive princípio, quem estiver anotando pode anotar isso aí. Se você fala de princípio e não vive princípio, o próprio princípio vai te quebrar. Deu para entender? Se você fala de princípio e não vive princípio, o próprio princípio vai quebrar você, porque você vai ser confrontado, porque você vai ser posto contra a parede. Olha só, o líder reproduz segundo a sua espécie, mais do que seus ensinamentos e seu estilo de vida, que acaba sendo assimilado por quem serve. Então, o que eu estou fazendo, o que eu estou vivendo, os meus discípulos, a minha comunidade,
As pessoas que Deus colocou debaixo da minha cobertura, elas estão assimilando. Não há nada mais poderoso para influenciar pessoas do que exemplo, seja para o bem ou para o mal. Como modelo, nós precisamos ser exemplo. Ou um exemplo para o bem, ou um exemplo para o mal. Você pode aplaudir Jesus aqui nessa manhã? E eu quero, nesses últimos 5 minutos, falar o quarto ponto do poder apostólico na igreja. Uma igreja apostólica, ela se move na dimensão sobrenatural da tomada de territórios. Quem quer tomar territórios aqui? Não, quem quer tomar territórios aqui? Se manifesta no nível que você quer tomar os territórios. Uma igreja, poder apostólico, ela vive da tomada de territórios. Atos 1:8. Eles recebem uma promessa que eles seriam testemunhas, que eles iriam levar o evangelho, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, para que o reino de Deus, a palavra de Deus, ela fosse propagada. Nós estamos debaixo de uma visão apostólica, nós estamos debaixo de um envio. Quem está comigo aqui nessa manhã, diga glória a Deus. Nós estamos debaixo do envio para a tomada de territórios. Evangelho de Mateus capítulo 28, existe ali uma ordenança, ide. A gente não precisa falar muito sobre isso, mas o ide de Jesus, isso está em nós. Não tenho chamado, nós temos o ide de Jesus. Irmãos, quando eu entrei na visão e eu assimilei o que era a visão celular, eu lembrei de Abacuque: escreve a visão para que todo mundo veja. Sabe o que está acontecendo lá, apóstolo? Porque Mongaguá, por ser conhecida como uma cidade de passagem e também uma cidade de veraneio, de muito turista, muita gente entra no Facebook, nas redes sociais e procura a igreja da visão celular. Aí vê as fotos da nossa igreja, a primeira coisa que eles veem: ganhar, consolidar, discipular e enviar. Mateus 28:19. As pessoas chegam lá: sabe por que eu estou aqui? Por causa daquilo ali, ó. Porque eu sei que aqui vocês têm uma visão apostólica. Recebemos agora, domingo passado, uma irmã que veio de São Paulo, teve um problema sério com a família. O marido comprou um apartamento na praia, colocou ela no apartamento da praia e anunciou: tu te trouxe para cá porque a partir de hoje nós estamos separados. Crente a mulher, discípula, preciso saber quem é a cobertura dela lá em São Paulo. Ela falou: conheço a visão, conheço o M12 e amo, e é aqui que eu vou ficar, porque eu estou na mesma essência. E eu sei que Deus pode mudar a minha vida, mudar a minha geografia. Olha só. Então a gente precisa, muitas vezes, entender que nós estamos sendo enviados, que nós estamos debaixo desse envio. Jesus 12 discípulos, a qual chamou de apóstolos, e lhes deu-lhe uma missão: o ide. Agora, algo importante que eu aprendi na minha caminhada, já estou terminando, tá, meu apóstolo? A tarefa de cada um era replicar o que haviam vivido com o mestre, levantando eles mesmos outros homens frutíferos. Eles tinham que agora viver aquilo que Jesus tinha colocado na vida deles, para que eles pudessem agora multiplicar essa visão. A tomada de territórios começa com uma equipe bem formada. O maior exemplo disso é Jesus. Jesus formou a equipe, preparou a equipe e agora falou: vá, porque nós vamos mudar essa geografia, nós vamos tomar territórios, nós vamos mudar. Porque quando Jesus envia eles, o Evangelho de Mateus capítulo 10 fala muito bem sobre isso. Jesus dá poder para eles para quê? Vocês vão curar os enfermos, vocês vão expulsar os demônios, vocês vão libertar os cativos. Agora vá. Esse poder é o que está sobre as nossas vidas. Quem está crendo nisso aqui? É nisso que nós nos movemos. Quando a gente fala de uma equipe bem formada, eu quero dar um exemplo rápido. Moisés, ele tinha aquela equipe do deserto. E por que essa equipe foi destruída? Porque eles duvidaram da promessa de Deus. Eles não acreditaram na promessa de Deus. Deus dá para ele uma nova equipe no deserto. Olha só, o modelo para tomar territórios novos não pode ser negociável. É inegociável, porque a unção e a visão de Deus não tem preço nas nossas vidas. Olha para o líder do teu lado e fala assim: você e eu precisamos ser inegociáveis, porque estamos debaixo de um manto apostólico. Quem crê nisso, glorifique ao Senhor. Olha para mim aqui. Eu já passei pela fase da crise. O apóstolo me explicou muito bem isso. A crise de querer sair da visão. Não está dando certo. Eu não vou conseguir. Crise.
Entrei numa crise. Você é inegociável, meu irmão. Você está debaixo de um manto apostólico que você não pode mais voltar atrás, porque Deus tem muito para você. O que você está vendo hoje nem se compara com o que Deus já preparou para você na tua geografia, na tua região, aonde Deus te plantou. E cada um vai frutificar de acordo com a tua realidade. O que se faz aqui em São Vicente, a maioria das coisas que se fez aqui em São Vicente não deu certo em Mongaguá. Mas dentro da visão celular, dentro dos princípios, eu trabalho dentro da realidade de Mongaguá. E Deus tem nos dado conquista sobrenatural naquele lugar. Não adianta. Não, porque tem que ser assim, vai ser assim, é engessado desse jeito. Não, você pode viver dentro do princípio, debaixo desse manto apostólico, com a estratégia que Deus está te dando para uma nova conquista. Sabe o que está acontecendo aqui nessa manhã? Vou liberar uma palavra sobre a tua vida. Está existindo um desatar de Deus em algumas pessoas aqui nesse lugar. Eu terminei de digitar essa ministração, era 15 para meia-noite. E Deus começou a ministrar isso no meu coração. Eu parei para orar e eu falei, meu Deus, me dá ousadia para falar sobre isso. Porque para falar sobre o apostólico, você tem que estar debaixo da ousadia e do mover do Espírito de Deus. E eu quero terminar essa mensagem dizendo que todo o território, levante a tua mão bem alto para receber essa palavra aí. Eu estou liberando essa palavra, todo o território será conquistado no sobrenatural de Deus na tua vida. Levanta a tua mão e diga assim, ó, todo o território será conquistado no mover sobrenatural. Se você crê, fecha a tua mão dando glória, aplauda o nome do Senhor Jesus, bem forte aí. E eu concluo dizendo, todo lugar que pisar a planta do seu pé, o Senhor vai te dar por herança. São Vicente é nosso, Praia Grande é nosso, Guarujá é nosso, Mongaguá é nosso, Itanhaém, Peruíbe, Diadema, São Mateus, a Baixada Santista é nossa para a glória de Deus. Quem crê nisso, aplauda Jesus bem forte, glorifique ao Senhor, meu apóstolo.